Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de correção da lista 1. E hoje nós vamos ver a resolução da questão 4, que também é uma questão de conversão de unidades. Vamos conhecer também um novo método de conversão de unidades, um pouquinho diferente da regra de 3. Ele é mais rápido, mais eficiente, no sentido de que você vai resolver a questão em um curto período de tempo. Então, se preparem, porque hoje a gente vai ver bastante coisa, hein? Partiu! Questão 4, Enem 2019. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Unidade: polegada, equivalência 2,54 centímetros. Unidade: jarda, equivalência 3 pés. Unidade: jarda, equivalência 0,9144 metro. Assim, um pé em polegada equivale a 0,1200, B 0,3048, C 1,0800, D 12,0000, é 36,0000. Então, galera, quando nós trabalhamos com muitas unidades, onde nós precisamos converter uma unidade na outra e nos são dadas muitas relações entre unidades, por exemplo, nesse problema nós vemos que nós temos a unidade polegada, que tem uma equivalência com uma determinada quantidade em centímetros. A jarda tem uma equivalência com pés e também com metros, não é? Quando isso acontece, quando nós temos muitas unidades para converter, não é? E nós precisamos passar de uma unidade para outra, o que é mais simples da gente fazer? É mais simples a gente pensar em um método diferente do método da regra de 3. Por quê, pessoal? Porque se você for fazer por regra de 3, dependendo da quantidade de unidades que você tiver, você vai ter que fazer várias regras de 3 para poder chegar a um valor final. E nesse tempo que você gasta fazendo regras de 3, o tempo da prova está correndo, não é? E a gente sabe que o tempo no Enem é de ouro. Então vamos pensar em formas mais rápidas e corretas de resolver os nossos problemas. Pensem comigo. Imaginem, inicialmente, que eu queira converter 10 horas em segundos. Eu quero saber quantos segundos há em 10 horas, não é? Bom, vamos escrever 10 horas aqui. E agora, o que nós vamos fazer, pessoal, é partir da informação que nós temos na unidade hora e fazer uma sequência de conversões para chegar na unidade segundo. O que nós sabemos sobre a hora? Nós sabemos que em uma hora há 60 minutos, não é? E que em 1 minuto nós temos 60 segundos.
multiplicando isso aqui, vamos fazer essa continha, 60 vezes 60 vezes 10 vai dar 36 mil. 36 mil. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar as unidades que não são interessantes para a gente. Porque a gente não quer o segundo. Então, hora, eu vou cancelar com hora. Minuto, eu vou cancelar com minuto. E vou ficar, finalmente, com segundos. Então, o que nós concluímos? Em 10 horas, nós temos 36 mil segundos. Se você tivesse que fazer por uma regrinha de 3, tente fazer aí em casa. Veja a diferença de tempo que você gastaria entre fazer várias regras de 3 e fazer utilizando esse método. Aqui a gente fez uma conversão menor, não é? Nós tínhamos unidade hora, minuto e segundo, 3 unidades de tempo, mas nós poderíamos ter até 10, 20, 30 unidades. Quantas unidades nós quiséssemos, ok? Só que, para simplificar, para vocês entenderem como funciona, eu dei esse exemplo aqui. A ideia desse método, que é chamado de método de conversão em cadeia, não é justamente porque parece uma cadeia, não é uma cadeia, em que você tem vários produtos, você parte da unidade inicial e depois a ideia é que você escreva uma razão entre a unidade, hora, nesse caso, e uma unidade derivada de hora, que é o minuto. Depois, você escreva uma nova razão entre minuto e uma unidade derivada do minuto, que é o segundo. Então, dessa forma aqui, é que nós vamos pensar a nossa questão de hoje, tá beleza? E aí, galera, nós vamos começar a resolver o nosso problema. O que o problema ele está pedindo pra gente? O problema está pedindo um pé em polegada, sendo que você precisa usar essa tabelinha para obter o resultado, não é? Porque nessa tabelinha nós temos as relações que nós vamos precisar para a nossa conversão em cadeia. Pensem comigo. Se eu quero saber um pé eu vou escrever o que eu quero, não é? Vou repetir aqui, porque daqui para frente a gente vai fazer a conversão. Um pé. A tabela diz pra gente que 3 pés equivalem a 1 jarda. Então, 3 pés equivalem a 1 jarda. Coloquei pé aqui porque nós vamos pensar sempre no que a gente quer cancelar, não é? O problema nos diz também que 1 jarda ela equivale a 0,9144 metros. E nós sabemos que
um metro, não é? Nós temos quantos centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros. Por que nós utilizamos centímetros aqui? Porque a nossa tabelinha tem centímetros, não é? E nós precisamos cancelar essa unidade. E, finalmente, o problema nos diz que 2,54 centímetros tem quantos metros? Aliás, quantas polegadas? 1 polegada. Tá bom? E agora nós vamos fazer as nossas contas. Vamos inicialmente cancelar as unidades que não são interessantes para a gente. Um pé eu vou cancelar com 3 pés, vou cancelar só a unidade, o número eu vou manter, tá bom? Jarda, vou cancelar com jarda. Metro, eu vou cancelar com metro. Centímetro, eu vou cancelar com centímetro. E aí, nós vamos ter o seguinte: 1 vezes 1 é 1, vezes 0,9144 é 0,9144. Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu vou andar 2 vezes com a vírgula para a direita, não é? Vou ficar com 91,44 vezes 1, que vai dar 91,44. Sobre 2,54 vezes 3, não é? Nós vamos ter quanto? Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. Vamos fazer passo a passo. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. É muito importante que vocês saibam muito bem fazer essas continhas aqui, porque elas são importantes, já que o Enem, muitas vezes, para você resolver uma questão, às vezes é só você fazer a continha, né? Então, atentem-se a isso. 7,62. Vou colocar entre parênteses, tá? Só para facilitar aqui. Polegadas. Nós já temos o dado em polegadas. E agora, nós vamos aproximar um pouquinho os nossos dados para facilitar as nossas contas. 91,44 é aproximadamente 92. 7,62 é aproximadamente 8. 92 dividido por 8 é 12. Só que não existe nenhuma opção disponível em que você tenha
12 assim, não é? O que nós temos é isso aqui, ó. 12,0000. A questão ela apenas ocultou esses zeros aqui que a gente tiraria, não é? Se estivesse escrevendo normalmente o número 12, você não precisa escrever com 4 zeros, é só você escrever o 12 porque você sabe que a vírgula está depois dele e essa vírgula pode ser tranquilamente ocultada. Então, a questão está resolvida, não é? Qual a opção que traz 12,0000? É a letra D. Então, está aí resolvida a questão número 4, não é? Que foi uma questão que caiu lá no Enem 2019, como nós dissemos na leitura do enunciado. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pratiquem esse método, tentem fazer em casa, procurem na internet, porque isso aqui vai ajudar muito vocês a fazer as contas mais rápido e garantir aquele notão lá na prova, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!